Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo do 7 ao 15. A escolha dos apóstolos recebe instruções. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos. Se há alguém ali digno de vos receber, ficar ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo pó de vossos pés. Em verdade, eu vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgências com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho, segundo São Mateus, Jesus dá instruções aos discípulos, E como é a forma de pregar, que vai ser. Então, a recomendação de Jesus vai ser que os discípulos que estão pregando o Evangelho, eles não levem eles devem anunciar o reino primeiro, que é o primordial, o anúncio do Evangelho, a boa nova do reino dos céus, falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, Aí, também, como a autoridade foi dada a Jesus, Jesus dá autoridade aos discípulos, e assim Jesus também nos dá autoridade para, em seu nome, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Então, aqui está uma recomendação, Jesus já deixa nítido, que a sua palavra, deve ser anunciada. O reino dos céus tem que ser anunciado em todos os lugares do mundo. E aqui ele fala outro ponto, que aqui os discípulos de Jesus não devem levar pelo caminho, nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem algumas coisas, nem duas túnicas, nem calçados e nem bastão, porque o operário é digno do seu sustento. Ou seja, se um missionário está evangelizando no lugar, necessariamente não precisa de algum modo levar tanta bagagem, porque o primordial que vai ser é o anúncio do Evangelho, a boa nova do reino, e tentar trazer cura, libertação, E esse é um dos primeiros pontos, Aí outro ponto vai ser através da evangelização, que Jesus fala no versículo 11, que quando entrar nas aldeias, ou nas cidades, nas aldeias, entrar, aí informar se alguém ali da cidade é digno de receber a pessoa que vai evangelizar, através da palavra do missionário, do discípulo, de algum religioso. E aí também tem aquele ponto, que você entra na casa e sauda, paz esteja nessa casa. Se a casa for digna, Jesus vai dizer que a paz, a saudação da paz vai continuar naquela casa. Mas se ela não for, digna daquela paz, então vai voltar aquela saudação de paz.
E outro ponto que Jesus vai citar, né? Se não receberem os discípulos, né? O missionário que está evangelizando nessas cidades, nesses povoados, nessas aldeias, é que se não for recebido através dos meios da palavra do evangelho para anunciar o reino, né? Se deve fazer uma coisa que é necessária, né? Sair daquele lugar, porque aquele lugar não foi digno de receber a boa nova, o reino dos céus, e sacudir né, a poeira que ficar nos sapatos, nas sandálias, né? Aí Jesus vai dizer que no dia do juízo, né, haverá mais indulgência que Sodoma e Gomorra. Aqui são duas cidades do pecado, né, Sodoma e Gomorra. Se nós formos lá ler no livro do Antigo Testamento, Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra era duas cidades pecaminosas, né? Daí ele vai dizer que as cidades que os missionários passar e evangelizar, elas vão ser mais, como é que se diga? Ela vai ser mais indigna, né? No dia do juízo. E hoje é essa parte que Jesus nos dá, né? Como evangelizadores devem evangelizar em cidades, em aldeias. Também podemos, de certa forma, usar os meios de comunicação hoje, né? Que é mais também tem um alcance grande, né? Anunciar a boa nova do reino dos céus, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas foram as instruções que Jesus, né, deu aos discípulos. O evangelho precisa ser anunciado, né? Precisa ter operados. Então, se Jesus nos escolheu, né, apesar das nossas limitações, fragilidades, Jesus vai saber, né, nos guiar por esse caminho, né? É interessante ver que quando os discípulos foram escolhidos, né, eram homens simples, né, pescadores, homens sem muita educação, mas é necessário que os discípulos fossem instruídos por Jesus, né? Então é isso. Hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 15, nos mostra que, além do ponto, né, da questão da vida, da ressurreição de Jesus, da vida eterna que ele promete, que, além disso, né, o mais essencial do ponto do Evangelho de hoje é anunciar o reino. Então, que o reino do céu seja anunciado, né? O Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. A igreja, nossa mãe, a igreja católica, nos ensina, né? A igreja católica nos ensina que deve estar em união com todas as igrejas, né? Que ela dá sempre una. Jesus, né? Já bem antes, já dá essa ênfase, né? Essa ênfase aqui, teológica. A ênfase de Cristo, né? Que é sublime. Anunciar o reino dos céus, né? Pregar o evangelho, falar sobre a boa nova de Jesus Cristo, que Jesus veio trazer, né? E basicamente é isso. Então, se alguém quiser se aprofundar mais um pouco no evangelho de hoje, né? É só ler um pouco do evangelho de hoje de segundo São Mateus, capítulo 10. Pode ser ler tudo, né? Porque aí ele vai dar mais uma... o capítulo não vai terminar só no versículo 7, ele vai até o 42. Aí ele vai falar outra coisa, que os discípulos vão ser enviados no meio, vai ser enviado, né? No meio de lobos, né? Como ovelhas, vai ter que ser prudente como as serpentes, mais simples como as pombas, né? Então é isso.